Está chegando o domingo da ressurreição. Aguenta mais um pouquinho. Eu não sei como está o seu deserto, eu não sei como está a sua caminhada, eu não sei quais têm sido as tentações que você tem passado, eu não sei quais são as lutas, mas eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, aguenta só mais um pouquinho, porque está chegando a nossa salvação, está chegando o domingo da ressurreição, onde nós nos encontraremos com o nosso Senhor e Salvador. Encontro este que mudou a vida deste maldito, miserável, mendigo, amaldiçoado, cego de nascença. Ele era tudo que não prestava, porque ele nasceu cego. E nascer cego no tempo de Jesus era sinal, e eu já disse isso aqui para vocês, nascer cego naquele tempo de Jesus era sinal, segundo aquele povo, de maldição. Era sinal de que Deus estava castigando aquela pessoa por algum motivo que talvez ela nem soubesse. Por isso, os discípulos do Senhor perguntam a Ele: Senhor, olha o que o Senhor diz. Olha o que os discípulos perguntam: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus dá uma resposta clara, objetiva: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Quantas vezes, queridos, quantas vezes nós, ainda hoje, 2000 anos depois dessa palavra poderosa de Jesus, quantas vezes nós pensamos igual os discípulos do Senhor? Quantas vezes na hora que a gente passa pela prova, quantas vezes quando a gente passa pela dificuldade, a gente começa a pensar: acho que Deus está me castigando porque eu tenho muito pecado, acho que Deus está me castigando por isso ou por aquilo outro, acho que Deus está me castigando. Quantas vezes nós achamos, quantas vezes eu já atendi pessoas dizendo assim: Padre, o meu filho está passando por isso ou por aquilo outro, a minha filha está doente, Padre, será que Deus está castigando a minha filha por causa de que quando eu era mais novo eu fiz isso? Quantas vezes nós ainda pensamos isso? Quantas vezes nós pensamos isso? Quantas vezes nós achamos que o Senhor está nos tratando segundo o nosso merecimento, e graças a Deus Ele não nos trata segundo o nosso merecimento. Mas quantas vezes somos nós que achamos isso aqui, ó: meu Deus, eu estou passando por uma enfermidade, meu Deus, eu estou passando pelo desemprego, meu Deus, eu estou sendo perseguido, meu Deus, eu estou sendo humilhado, o Senhor está me castigando, o Senhor me esqueceu, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço passar por isso. Quantas vezes somos nós que pensamos como os discípulos de Jesus? Mas aí o Senhor, Ele dá uma resposta clara: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas Ele passa por isso para que as obras de Deus se manifestem. O que o Senhor deseja de você e de mim nessa noite? Que nós também olhemos para a nossa vida, que nós olhemos para as nossas necessidades, e quando nós passarmos por alguma necessidade, quando nós passarmos por alguma prova, ao invés de ficar pensando: Deus está me castigando, Deus está isso, Deus está aquilo, pare e pensa: o nome de Jesus vai ser glorificado na minha vida. As pessoas, a minha família, os meus vizinhos, os meus amigos, eles vão ver a glória do nome do Senhor na minha vida. Não porque eu mereço, não porque eu sou bom, mas porque o Senhor Deus é rico em misericórdia. Isso nos dá força para continuar, nos enche da alegria, a alegria de saber que o Senhor vem ao nosso encontro. Então, quando você estiver passando por alguma dificuldade, quando você estiver passando por alguma provação, ao invés de querer achar resposta, ao invés de querer descobrir por qual pecado Deus está te castigando, para com isso e diz: o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida, hoje, amanhã ou daqui a tanto tempo, não me importa. O que me importa é que o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Foi isso que o Senhor respondeu: ninguém pecou. Ninguém pecou, mas Ele passa por isso para que o nome dEle seja glorificado. E o Senhor, Ele ainda dá aqui uma resposta, que os discípulos fazem uma pergunta, e eu não sei se vocês perceberam a pergunta, mas os discípulos falam assim, ó: Mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os pais? Não foi essa a pergunta? Mas pare e pensa comigo: se ele tinha acabado de nascer cego, como é que ele tinha pecado? Então, olha que interessante, com essa passagem,
segundo a doutrina católica, e eu estou falando para católicos, eu não estou dizendo que não estou A, B, C, eu estou falando para católicos, e segundo a doutrina católica, nessa palavra, o Senhor ele mostra que nós não pagamos por pecados de outras vidas, nós não pagamos por pecados que nós cometemos em outra história, porque a pergunta dá margem para isso: mestre, quem que pecou? Ele, mas ele não tinha nascido cego, então quando foi que ele pecou? Segundo a pergunta, numa outra vida, está entendendo? Mas Jesus diz: não, ninguém pecou, ele também não pecou, ele não está pagando nada, e nem os pais dele pecaram para ele ser castigado, não é isso. Ele nasceu dessa forma para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. O Senhor não nos trata, como diz a palavra, segundo as nossas faltas, graças a Deus, porque se o Senhor nos tratasse segundo as nossas faltas, nós estaríamos, meu Deus do céu, eu pelo menos, só Jesus na minha causa. O Senhor nos trata com amor, o Senhor nos trata com carinho, o Senhor nos trata com misericórdia, o Senhor nos trata segundo o seu amor. Ele não nos trata segundo o nosso merecimento, não. Ele nos ama, porque Ele nos ama. Nós não merecemos o amor de Deus, não. O amor de Deus é imerecido. Ele nos ama porque Ele quer. Ele nos ama porque Ele tem um coração gratuito. Ele nos ama porque Ele é misericordioso. Era isso que os discípulos ainda não tinham entendido. Eles estavam procurando respostas. Mas aí o Senhor encontra aquele homem. Que beleza, que encontro lindo. Eu não sei se vocês perceberam, mas que encontro lindo foi aquele. Nós temos aqui dois blocos nesse evangelho, dois blocos claros. O primeiro do cego. O primeiro bloco é do cego. O segundo bloco é do povo e dos fariseus. São blocos que caminham assim, ó, um contrário ao outro. O primeiro, o cego. Jesus encontra aquele homem, cego de nascença, maldito, miserável, mendigo, não valia nada. Jesus encontra aquele homem, e o que Jesus faz quando ele encontra aquele homem? Cospe, não é isso? Faz barro e coloca na vista dele. Talvez você tenha pensado: nossa, que esquisito. Digo sem medo de errar, é a palavra mais linda que você ouviu nesse domingo, é isso. É a cena mais maravilhosa que você ouviu nesse domingo, sem sombra de dúvida, é essa atitude de Jesus. Linda, linda e com um sinal grandioso. Vamos voltar na história. Gênesis capítulo 2, Deus Pai Todo-Poderoso, como é que Ele cria o homem? Do pó da terra, não é isso? Olha que cena linda. Deus Todo-Poderoso, Deus Pai Criador, cria o homem do pó da terra e sopra, insufla em suas narinas o seu sopro, o seu ruá, o seu Espírito Santo, e dá vida àquela criação que era perfeita, imagem e semelhança de Deus Todo-Poderoso, aquela criação que tinha perfeição, mas a criação escolheu pecar, e quando a criação escolhe pecar, o que acontece? Ela fica cega, a criação fica cega, ela para de ver, ela para de entender a vontade de Deus. Existiu, evidentemente, aquele homem, Jesus encontrou aquele homem, Jesus deu a vista de volta àquele homem, sim, mas essa passagem vai muito mais além do que apenas um encontro físico. Olha que cena linda. Deus Pai Criador do barro da terra, e com o seu sopro Ele dá vida à sua criação perfeita. Essa criação perfeita escolhe deliberadamente pecar, se afasta de Deus. Aí o Filho, Deus como Pai e com o Espírito Santo, se reencontra com a criação. Só que agora a criação está deficiente, cega, porque feriu a sua perfeição com o pecado. Então o Filho, que é Deus como Pai e como Espírito, o que Ele faz? Do pó da terra e do seu hálito de vida, Ele produz de novo naquela criação perfeição.
Ele devolve a vista ao cego. Aquela criação perfeita que enxergava Deus face a face, ficou cega porque escolheu pecar. Mas o Filho, que é Deus com o Pai e com o Espírito, do pó da terra e do seu hálito de vida, Ele reconstrói a dignidade da criatura. Por isso aquele homem volta a enxergar. Mas não é volta a enxergar só com os olhos físicos, não, gente. Essa cura é simples para Jesus. A cura grande que aconteceu não é essa, não, é outra. Jesus, ele não precisava fazer pó e barro e lama, coisa nenhuma, não. Ele poderia muito bem falar para o senhor: enxerga aí. Enxergou. Ele nem precisava falar nada. Ele precisava olhar para o homem e falar assim: ó, eu desejo que você enxergue. Ele é Deus. Ele não precisava fazer nada, mas ele sabe que nós precisamos desses detalhes. Então a cura que Deus faz na vida daquele homem é muito maior do que dar a ele a vista. No início, vocês vão lembrar, quando aquele homem é curado, vocês acabaram de ouvir o evangelho. Aí eles perguntam assim: quem foi que te fez isso? Qual a resposta que ele dá? Aquele homem chamado Jesus. Quando a gente diz aquele homem, significa que a gente tem intimidade e amizade? A gente desconhece por completo. Quem foi que te fez isso? Ele diz assim, ó: aquele homem chamado Jesus fez lama, me molhou e mandou eu me lavar, e agora eu estou enxergando. Olha o caminho. Ele que está longe está indo em direção ao Senhor. Depois ele é questionado mais uma vez: quem que te fez isso? Qual é a resposta que ele dá? Quero ver se vocês lembram. Esse homem que fez isso em você, ele é o quê? Ele disse: ele é um profeta. Já mudou, tá entendendo? Na primeira resposta que ele deu, o que que ele falou? Aquele homem, ó, aquele homem lá chamado Jesus, aquele homem. Na segunda ele já diz assim, ó: ele é um profeta. Já mudou. Olha o caminho que aquele homem está fazendo, ó. Olha o caminho de aproximação. Olha o caminho, ele já está enxergando, ele já está vendo. A vista dele já está curada. Mas a cura grande não é essa. A cura grande é da alma, é da visão espiritual. Até que mais lá na frente, Jesus descobre que ele foi expulso e Jesus o encontra. E aí o que que o Senhor Jesus pergunta para ele? Vocês lembram? O que que Jesus pergunta para ele? Jesus soube que ele tinha sido expulso, encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia? Primeiro ele disse: aquele homem. Primeiro ele falou: ó, aquele homem. Depois ele disse: é um profeta. Agora ele diz: Kyrios, Senhor. Senhor é um título dado a Deus. Quando Nossa Senhora vai visitar a sua prima Isabel, quando ela entra na casa de Isabel, o que que Isabel fala? Como pode que a mãe do meu me venha visitar? Está entendendo? O mesmo reconhecimento da divindade, que Isabel reconhece Jesus no ventre de Nossa Senhora, é o reconhecimento daquele homem, que no início da passagem ele era só um cego, maldito, mendigo. Agora ele diz: é aquele homem chamado Jesus. Depois ele diz: ele é um profeta. Agora ele diz: Kyrios, Senhor. Quem é Senhor, para que eu possa encontrá-lo e adorá-lo? Jesus diz a ele: é esse que está falando contigo. O que que diz aí o versículo? Depois que diz, Jesus disse: é aquele que está falando contigo. Ele respondeu o quê? Eu creio, Senhor. E o que que ele fez? Ele se prostrou para adorar. Prostração, nós nos prostramos diante de Deus, nós nos inclinamos diante da majestade divina, nós nos colocamos prostrados diante da majestade de Deus. Então aquele homem que começou cego, maldito, mendigo, miserável, ele termina prostrado aos pés de Jesus, enxergando o Senhor Todo-Poderoso. Ele não estava só vendo com os olhos da carne, físico, não, mas ele estava enxergando Jesus. Por isso ele se prostrou aos pés de Jesus. Essa é a cura grande, essa é a cura maior que Jesus realizou. Não foi dar a vista, não. Milagre disso Jesus faz qualquer hora, mas Jesus curou, e o Senhor deu àquele homem visão
espiritual. Aquele homem reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, diferente do povo. Eu falei que tinham 2 blocos nessa passagem, não falei? O primeiro bloco foi do cego, que terminou prostrado adorando. Segundo bloco, o povo. Coitados daquelas pessoas. Eles conheciam, olha o caminho, enquanto um fez um caminho de afirmação em relação a Deus, o povo e os fariseus, eles fizeram um caminho de negação. Eles conheciam, cara, eles sabiam quem era aquele homem. Eles veem que aquele homem estava curado, vendo. Aí eles falam, não é aquele mendigo que ficava aqui pedindo? Alguns ainda meio assim, eles dizem o quê? Sim, é ele. E os outros falaram o quê? Não é ele, é alguém parecido. Negação, não quer reconhecer a atitude, a obra de Deus, está entendendo? Eles falam, não é ele não. Então vamos levar lá nos fariseus. Pegaram o homem e levaram nos fariseus. Quando eles chegaram lá nos fariseus, o que eles fizeram? O que te aconteceu? Aquele homem lá fez lama, colocou nos meus olhos, me mandou lavar e eu enxerguei. O que eles falam? Mas não está valendo não, hein? Não está valendo não, porque ele curou no dia de sábado. Então ele não vem da parte de Deus. Ele não vem. Outra negativa. Deus está fazendo, Deus está mostrando, Deus está realizando. E eles estão dizendo, não, porque ele curou no sábado e ele não podia ter feito isso. Não é aquilo outro. E aí alguns já disseram assim, eu ainda não acredito. Chama lá a mãe e o pai. Não foi isso? Vocês estão lembrados? Vocês estão fazendo caminho com o padre? Então, chama lá a mãe e o pai. Quando a mãe e o pai chegou, o que eles falaram? É ou não é o teu filho? Não foi isso? O que os pais responderam? De fato esse aí é o nosso filho. E nós sabemos que ele nasceu cego, Ele nasceu cego. Só que eles estavam com medo, né? E eles falaram assim, mas eu não sei o que aconteceu, vai resolver com eles, hein? Vai lá, resolve com ele. Eu não sei o que houve não, mas ele nasceu cego. E eles continuam sem acreditar. Eles continuam, e aí eles perguntam de novo. Vocês perceberam que o cego, que não era mais cego, ele já tinha até perdido um pouco a paciência? Porque eles vão falar assim, fala aí pra nós o que aconteceu. Ele falou, vocês estão de brincadeira com a minha cara? Vocês estão me tirando, não é verdade? Não foi isso que eles falaram? Não é isso que está aí na palavra? O cego não olhou e falou assim, vocês estão me tirando, não é? Deve ter, porque ele falou, cara, eu já falei. Aí o cego vai lá, movido pelo Espírito, e dá uma palavrinha assim, por acaso vocês querem ser discípulo deles? O que eles falaram? Nós? Claro que... Outra negativa, claro que não, eu não quero, eu sou discípulo de Moisés, porque eu sei que Deus falou com Moisés, mas eu não sei da onde é esse homem. Aí, mais uma vez, aquele que era cego, mas que estava vendo melhor que todo mundo, falou, espantoso, tem certeza que vocês não sabem de onde ele é? Mas ele me deu a vista novamente. Percebe? O que era cego é o que está dando palavra de sabedoria. O que era cego é o que estava mostrando Jesus. Aí, o que entra na vida daqueles homens? A vaidade, a soberba. Qual foi a frase que eles usaram para o cego? Como assim? Você nasceu em pecado e agora quer nos ensinar? Você já ouviu isso na igreja? Não tem não, né? Já ouviu isso na igreja? Você já ouviu alguém falando assim? Como assim? Tá chegando hoje e quer me ensinar que eu tenho 892 anos nessa paróquia? Como assim? Eu fui batizado quando nem tinha essa igreja e era outra, não sei. Já viu isso aí acontecer? Não é verdade? Querendo dar carteirada? Foi exatamente o que aconteceu. Quando o cego estava só dando palavra de sabedoria, palavra de ciência, palavra de sabedoria, palavra de ciência, ele já logo falou assim, como assim? Você nasceu miserável, pecador, e agora você quer me ensinar? Mais uma negativa. Fecharam o coração. Eles não enxergaram nada. Aquele que era cego, maldito, mendigo, miserável, terminou prostrado, adorando o Deus verdadeiro, enquanto aqueles que achavam que viam tudo estavam completamente cegos, porque Deus estava mostrando a obra dele. Ele nasceu assim, para que as obras de Deus se manifestem, e Deus estava manifestando a glória e o poder dele, e eles não queriam enxergar de jeito maneira. Eles só estavam vendo,
mas não estavam enxergando. Percebe a diferença? Eles só estavam vendo, mas eles não estavam enxergando coisa nenhuma. Da mesma coisa que aconteceu com Samuel na primeira leitura. Lembra da primeira leitura? Lembra da primeira leitura? 1 Samuel capítulo 16, lembra disso? Deus fala para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar chorando por Saul? Eu já te falei que Saul não vai ser mais o rei? Vai lá na casa de Jessé, estou te mandando, vai lá na casa de Jessé que lá tu vai encontrar. Aí Samuel chega na casa de Jessé, tu viu o que aconteceu? Quando Samuel entrou na casa de Jessé, quem que ele viu? Eliabe, 2,15 m, 3 vezes campeão mundial do Mister Universo de fisiculturismo. Eliabe fazia crossfit todo dia. Sabe aqueles homens arrão? Grandão, 50 de bíceps, barriga trincada, parecida um pouco com a minha, assim. Brinca, só para acordar, acordou? Vamos voltar então, só para brincar, né? Só para vocês acordarem, graças a Deus. Eliabe, 2,15 m, aquele homenzarrão, parrudo. Padre, você está falando que tem problema ser grande e forte? Não, pelo amor de Deus, quisera eu ter 2,15 m, não é verdade? Eu que não tenho, mas enfim, Deus seja louvado por isso também. Não tem problema nenhum ser malhar, ser forte, não, só estou dando exemplo. Aí Samuel chega lá na casa de Jessé e vê Eliabe, aquele galalau de homem. O que Samuel falou? É esse, acabou, ponto final, traz ele aqui. Não foi isso? Eu já achei, Deus. Olha Samuel só vendo. Samuel só estava vendo. Samuel não estava enxergando a vontade de Deus. Deus chega para Samuel e fala assim: Samuel, para que tá feio, não é esse não. Samuel, não se prenda às aparências. Não se prenda, porque o homem vê a aparência. Eu sondo profundo, eu vejo o coração, eu vejo o que está dentro. Não é esse não. Imagina a cabeça de Samuel. Deus é esse, cara, tem que ser esse, pelo amor de Deus, cara, pelo teu amor, é esse. Imagina, não é assim que a gente às vezes briga com Deus? Deus, é essa a tua vontade, faz, cara, porque é isso, pode fazer, faz ela. Imagina, aí Deus fala: Samuel, não é, chama outro. Aí Jessé manda chamar outro. Jessé chama outro. Jessé chamou mais um. Acabou, 7. Passaram os 7 filhos. Imagina a cabeça de Samuel naquela hora. Falou: cara, Deus não está afim hoje. Não é ninguém. Ó, que coisa. Davi, ele nem foi contado entre os filhos, percebeu? Que Jessé nem mandou contar. Ele era tão desacreditado que Jessé nem mandou chamar Davi. Ele falou: ó, acabou, são esses aí, ó. Aí Deus fala: pergunta. Samuel, pergunta, dá uma perguntada aí. Jessé, tem mais algum? Imagina a cara de Jessé. Cara, tem, mas imagina, ele pensa: não vou passar vergonha, pô, mostrei lá o cara fortão, outro vai chegar agora, não. Imagina Jessé querendo falar que não, mas ele tinha que falar que sim. Ele falou: tem lá, tem um lá no meio lá, que tá tocando os boi lá, tem um lá que tá tocando as cabras lá, então manda chamar. Aí entra Davi, 1,60 m, magricela, diz a palavra, a única coisa que Davi tinha era beleza, claro que ele era bonito, né? Diz que ele era formoso, diz a palavra, mas era magricela, magrelo. Imagina Samuel, olha para Eliabe e fala: Deus, é esse Samuel. Não, Deus, está ali. Não, Samuel, esse aqui. Imagina a luta no coração de Samuel. Mas a beleza de Samuel é que ele permaneceu na obediência, mesmo não entendendo os planos de Deus, mesmo não entendendo o que Deus estava pensando. Samuel permaneceu na obediência. O que Samuel falou? Então é Davi? Então vai ser Davi. Vem cá, Davi. Samuel, mesmo sem entender a vontade de Deus, ele permaneceu na obediência, igreja. Ele permaneceu na obediência, e por isso ele ungiu Davi, e por isso Davi foi um grande, e por isso da descendência de Davi nasceu o Cristo Salvador. Samuel permaneceu na obediência, mas inicialmente ele só estava vendo, mas ele não estava enxergando. Quantas vezes somos nós que vivemos dessa forma? A gente só vê, a gente vê tudo, mas a gente não enxerga nada. Está todo mundo cego. Quantas vezes somos nós? Só vemos, mas não enxergamos. Vemos o problema, mas não enxergamos a promessa.
Quantas pessoas você já viu que para no problema? Se a pessoa para no problema, ela só está vendo, ela não está enxergando. Ô, seu fulano, como é que o senhor está? Eu peguei agora lá um resultado, padre, do meu exame. Puxa, padre, acho que eu estou até perdendo a vontade de viver. Padre, está tão difícil a vida. Essa pessoa só está vendo o problema, ela parou no problema. Agora olha a diferença da pessoa que enxerga além do problema. Ô, seu fulano, como é que o senhor anda? Padre, tá difícil pra caramba a vida, peguei agora essa semana um exame, olha, o médico disse que eu tô muito doente. Padre, mas eu acredito no poder de Deus. Padre, eu acredito que Deus é capaz. Olha, ele está enxergando a promessa, ele está enxergando a promessa de Deus. Ele não parou no problema não, ele viu o problema, mas ele enxergou a promessa. É isso que Deus quer de nós nessa noite, que ao encontrarmos, que ao nos depararmos com o problema, que ao vermos o problema, nós possamos enxergar a promessa. É isso que Deus quer de nós. Quando Samuel, ele ungiu Davi, ali ele contemplou a promessa de Deus, de dar um rei para o povo de Israel. E Davi foi um grande rei, teve dificuldade, teve pecado, mas ele foi um grande rei, porque Samuel, ele vislumbrou a promessa. O que o Senhor quer de você essa semana, o que o Senhor quer de mim essa semana, é que nós possamos enxergar a promessa. Nós vamos até ver o problema, mas nós não vamos parar no problema, nós vamos enxergar a promessa. Então, o que o Senhor deseja de nós essa semana, e assim eu concluo essa homilia, é que nós tenhamos visão espiritual. Um homem e uma mulher espirituais precisam ter visão espiritual. Enquanto nós não tivermos visão espiritual, nós vamos só ver. A gente vê tudo. A gente vê a falta de emprego, a gente vê a violência, a gente vê a corrupção, a gente vê a roubalheira, a gente vê a maldade, a gente vê a fofoca, a gente vê a perseguição. A gente só vai ver, mas nós não vamos enxergar a promessa de Deus para nós naquela dificuldade. Então o que o Senhor deseja para você e para mim, nessa Eucaristia, é que nós, ao vermos a dificuldade, nós possamos enxergar Eu vou pedir ao Espírito Santo que grave isso ao seu coração. Essa semana, quando você passar por alguma dificuldade, diz assim para Deus: Deus, eu estou vendo a dificuldade, agora me ajuda a enxergar a promessa. Eu te dou a minha palavra de padre, de cristão, de homem. Se você fizer esse exercício essa semana, a sua semana vai ser diferente. Chegou no trabalho amanhã, o teu patrão, que era ótimo, maravilhoso, te amava, começou a te perseguir de uma hora para outra. Deus, eu já vi o problema, agora me ajuda a ver, enxergar a promessa. Chegou em casa um problemão gigantesco. Deus, eu vi o problema, agora me ajuda a enxergar a promessa. O que o Senhor deseja de nós nessa Eucaristia é que nós saiamos daqui enxergando a promessa de Deus, porque como diz Romanos no capítulo 5, no versículo 5, a esperança não decepciona, porque a nossa esperança é o próprio Cristo Jesus. Então que nós, nessa Eucaristia, primeiro, possamos deixar o Senhor nos encontrar, como encontrou aquele cego, para que muito mais do que nos dar a vista, Ele possa nos dar visão espiritual, para que nós, assim como aquele cego, possamos também nos prostrar e adorá-lo. Deus, me ajude a enxergar a promessa. Essa vai ser a nossa dinâmica essa semana. Passou por dificuldade, passou por provação, passou por perseguição, passou por humilhação, passou por algo muito bom também. Deus, eu estou vendo, agora me ajude a enxergar a promessa, porque é isso que o Senhor deseja de mim. Assim como Samuel olhou para Davi e viu e enxergou a tua promessa de um rei poderoso para o teu povo, que também eu possa enxergar, Senhor, a tua promessa, porque o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Se nós enxergarmos a promessa, nós vamos entender que não nos falta nada, porque o Senhor, o valente guerreiro, combate ao nosso lado. Eu quero te convidar, se coloca na presença de Jesus, fecha um bocadinho os teus olhos, entra na intimidade, no lugar secreto, onde o Senhor te encontra e onde você encontra o Senhor, e peça a Ele. Talvez você esteja vendo muitas dificuldades na sua vida, talvez você só esteja vendo dificuldades
dificuldades na sua vida. Talvez você só esteja vendo barreiras na sua vida. Fala para o Senhor então agora: Senhor, eu já estou vendo toda dificuldade, mas me ajude a enxergar a promessa, Senhor. Me ajude a enxergar a tua promessa para a minha vida. Me ajude, Senhor, a enxergar a tua promessa para a minha família. Me ajude, Senhor, a enxergar a tua promessa para a minha juventude. Me ajude, Senhor, a enxergar a tua promessa para o meu matrimônio. Deus, me ajude nessa noite a enxergar a tua promessa para o meu sacerdócio. Conversa com o Senhor e peça isso a Ele. Senhor, eu já estou vendo tantas dificuldades, tantas lutas, tantas coisas. Agora, Senhor, assim como aquele cego que te reconheceu e se prostrou para adorá-lo, que também eu possa, Senhor, me prostrar em adoração e te adorar em espírito e em verdade. Me ajude, amado Jesus, essa semana a enxergar a tua promessa, a reconhecer, Deus, a tua promessa, mesmo que eu não a entenda perfeitamente, mas que eu consiga enxergá-la, assim como Samuel, Senhor, enxergou a tua promessa em Davi e o ungiu rei do teu povo. Que também eu possa nessa semana enxergar, Senhor, a tua promessa. Dá-me essa graça, Jesus, é o que nós te pedimos. Dá-nos, Senhor, visão espiritual. Nós não queremos, Senhor, nos tornar homens e mulheres cegos espiritualmente, mas nós queremos, Senhor, ter uma visão espiritual. Nós queremos enxergar a tua promessa, Senhor.